Mas o que leva ao casamento ao fracasso? Primeiro, a área sexual, a área íntima. Vamos para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7. É um texto que não é muito explorado nem pregado nos púlpitos por medo, vergonha ou receio, mas é tão bíblico quanto a soteriologia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7. Eu estou dizendo de princípios que pode levar o casamento ao fracasso. O primeiro deles é a área sexual. 1 Coríntios 7, no versículo 3. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. Na sua tradução tal, o marido paga a devida benevolência à esposa, e a esposa paga a devida benevolência ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. Também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Até aqui. Primeira recomendação de Paulo. Paulo está escrevendo aos casais cristãos, aos casais de Corinto, aos casais crentes, a maridos e a mulher. O capítulo 7 ele está tratando do casamento. No início do capítulo, ele vai dar ênfase a uma área que a igreja não dá ênfase, a sexualidade do casal. Olha o que ele está ensinando ao casal crente. Olha o que ele está indicando. Maridos, satisfaçam vossas esposas sexualmente. Esposas, satisfaçam seus maridos sexualmente. Tem gente que acha que o sexo é pecado, que o sexo foi um distúrbio do pecado ou uma criação demoníaca. Em hipótese alguma. Provérbios capítulo 5, Deus diz: desfruta com a mulher da tua mocidade. O sexo é bom, o sexo é santo, o sexo é puro e o sexo é legítimo. E ele está dizendo aqui, ele está ordenando, ele não só diz que o sexo é puro e legítimo, como ele ordena a prática dele. Paulo está dizendo: maridos e mulheres tenham relações sexuais regulares. É o que Paulo está ensinando aqui. Marido e mulher tenham relações sexuais regulares. E ele vai mais: mulher, o seu dever na relação não é satisfazer você, e sim seu marido. Mulheres, satisfaçam seu marido sexualmente. Maridos, o seu dever na relação não é se satisfazer, e sim satisfazer a sua esposa. Marido, satisfaça sexualmente a sua esposa. Ele está ordenando isso. Ele está ordenando isso. E ele vai mais. Existe muito jogo nessa relação. Por exemplo, o homem tem mais, é natural, inerente da natureza do homem, o sentimento de posse, de domínio. Geralmente o homem tem mais interesse pela relação. A mulher, sabendo disso, muitas vezes faz jogo, chantagem, e usa disso. Geralmente ela que determina quando isso ocorre. Né? Não quero, não quero, e o homem não tem o que querer. A Bíblia quebra isso, ela diz assim para você: mulher, você não tem poder sobre o seu corpo, e tem o marido. Marido, você não tem poder sobre o seu corpo, e tem a mulher. Ele está querendo dizer que não pode ser rejeitada uma das partes quando há o interesse. Que o seu corpo, ou seja, a opção de satisfazer ou não pertence a você, e sim ao marido ou à esposa. Então é pecado fazer esse tipo de chantagem, esse tipo de jogo. Isso não pode ocorrer em hipótese alguma. Você não determina isso. Não, eu não quero, não vou fazer, ou eu vou usar disso para alcançar um interesse meu. Muitas mulheres fazem isso, alguns homens também. Pecado. Isso não pode ser feito. Isso é pecado. E quando isso ocorre, já começa o fracasso do casamento. Vamos mais para você ver. Olha lá.
é a parte mais séria, verso 5, 1 Coríntios 7, 5. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por muito consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntares, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Aí, amém? Até aí. Não vos privais uns aos outros. Paulo está dizendo, não deixem de ter relações regulares. Não deixe de ter. Paulo está dizendo que um casal, enquanto está em atividade, 50 até 60 anos, não sei até quanto. Por que Paulo ordena ter relação íntima regular? Para que Satanás não tente uma das partes. Sabe por que tem um monte de marido casado que viciado em pornografia? Porque a mulher não satisfaz ele. Porque a mulher não permite que ele tenha relação sexual regular. Então Satanás tenta ele pela abstinência. Ele é tentado. Porque a Bíblia diz assim, ao solteiro digo, eu, mas não Senhor, que fique como está. Mas se não pode ficar como eu, é melhor casar do que abrasar. Na NVI, é melhor casar do que viver ardendo de desejo. Uma vez que a mulher não tem relação sexual regular com o marido, ele fica ardendo de desejo. E Satanás tenta ele, para ele suprir a tensão sexual em outra fonte. Pornografia, adultério, prostituição. Muitos casamentos vêm ao fracasso por causa dessa área negligenciada. Olha quanto princípio eu ensinei aqui. Olha quanta coisa tem numa simples relação. Olha quanta coisa. Você está entendendo? Tenha relações regulares. Não quero. Só se as duas partes concordarem e para se dedicar à oração e jejum. E isso aqui destrói casamento. Isso aqui não é pregado, não é ensinado, não tem livro escrito, seminário, ninguém fala disso aqui, porque não pode falar no púlpito. Mas não pode falar no púlpito. Tem um capítulo inteiro destinado para isso. Como é que não pode falar no púlpito? E está cheio de esposa de pastor sofrendo, é um horror. Está cheio de casal de pastor, essa vida aqui é uma lambança. Pastor que pornógrafo, pastor que não supre a mulher. E aí vai, porque não lida com essa área. Cheio de diácono, obreiro, cheio de crente dentro de igreja, que é uma baderna nessa área aqui. Não tem zelo, temor, reverência, respeito com esse princípio, que é seríssimo. Primeira área que traz problema. Segunda área que traz problema no casamento: a insubmissão da mulher. Ah, mas essa eu não ia deixar de falar de jeito nenhum. Efésios capítulo 5. A insubmissão da mulher. Verso 22. Diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam, as mulheres pode falar sejam em quê? Sejam em tudo submissas ao seu marido. Até aí. Outra coisa que leva o casamento à destruição: a insubmissão das mulheres aos seus maridos. Presta atenção. Submissão não significa demérito, inferioridade. Mulher, você não é inferior por ser submissa. A questão da submissão e da cabeça aqui fala das posições que cada um tem. Vamos dar um exemplo. Pega a cabeça e põe na barriga, e a barriga em cima da cabeça. Presta esse corpo. Põe a cabeça nos pés e o corpo em cima e solta. Posição, está dizendo. Quando a posição é invertida, o casamento fracassa. Deus ordenou que o homem é o cabeça. O que ele está dizendo?
o governo do lar, o governo dos filhos, o governo da mulher, a liderança está sobre o marido, está com ele, porque primeiro fez Deus Adão, depois fez Eva. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A função da mulher, presta atenção, é submeter ao marido a quê? Ao governo, à liderança, à cabeça, à autoridade. Então a mulher lidera, ela submete, ela auxilia nesta liderança. Quando a mulher quer assumir o papel do homem, desrespeita o homem, desfaz do homem, inflige a autoridade do homem, o que acontece? O casamento foi feito para ser harmônico. Quando o homem sente que a sua autoridade está sendo infligida, quando o homem sente que ele está sendo rebaixado, denegrido, que a sua autoridade está quebrada, aquilo, primeiro, cria uma desarmonia no casal, estresse, intriga, barreira, ira. Segundo, quebra um princípio espiritual, porque Paulo diz aqui, submeta aos seus maridos como a igreja submete a Cristo. Como a igreja submete a Cristo? Como uma autoridade ordenada, como alguém, a igreja submete como alguém que tem liderança, como alguém que tem a palavra final. A mulher deve ver no marido uma autoridade, alguém capaz de tomar decisões, alguém que Deus deu a liderança, que Deus deu a capacidade de escolher e decidir. A mulher tem que fazer isso. Quando a mulher não obedece, quando ela quebra, afronta essa liderança, é como se ela tivesse se rebelando contra uma autoridade ordenada, ou seja, o próprio Deus. A mulher tem que honrar o marido, a mulher tem que estimar o marido. Você não pode levantar a voz para o teu marido em público, você não pode envergonhar e expor a autoridade do seu marido em público, você não pode afrontar e confrontar a virilidade, a liderança do seu marido. Se tem algo para você falar com o teu marido que você não concorda, você tem que falar em secreto, você tem que falar sós. Jamais exponha a liderança do seu marido, jamais quebre ou desfaça, desobedeça em público aquilo que ele falou, ordenou em público. Não faz isso. Isso destrói casamento. Destrói. Por quê? Porque você está desmoralizando o seu marido. Você está desmoralizando o seu marido. Isso vai afetar a relação, vai afetar o convívio, vai afetar a educação dos filhos e vai trazer brechas para Satanás tocar no seu casamento.